Eu não falei ainda. Eu não sabia que tinha 2 Nelson na igreja, né? Mas acontece isso. Acontece normalmente quando nós falamos assim, né? A gente vai aprendendo. Eu também troco nomes. Você vê lá em casa, às vezes eu troco o nome do André, do Mateus, chamo todo mundo menos ele. Isso acontece, né? Isso acontece muito, né? Bom, como já foi dito, o dia 31 comemoramos, né, o movimento reformista, que aconteceu dia 31 de outubro de 1517. O Brasil tinha sido descoberto, mas ainda não estava nem ainda sendo povoado, né? Ainda estava naquele momento, primeiro, quando então Martim Lutero fixou na igreja lá de Gutenberg as suas 95 teses. A propósito, alguém já teve a curiosidade de ler quais eram as 95 teses? Né? Leiam, curiosidade, né? É bom, leiam, são 95 teses, coisa pequena, né? Se alguém tiver dificuldade de achar na internet, me procura que eu passo, eu tenho as 95 teses, né? Mas eu não vou aqui falar das 95 teses, até porque 95 teses não é brincadeira, né? Mas antes da gente falar sobre esse movimento que aconteceu e o que acarretou, eu queria falar um pouquinho de história, né, na minha área, né? Um pouquinho de história para os irmãos entenderem a seguinte frase: nós, batistas, não somos protestantes. Nós não viemos da reforma. Vou dizer por quê. Vamos lá, a gente precisa ver a história. Nós precisamos ver a história. Não é que a gente vai pegar a reforma e jogar fora, porque dali temos muita coisa para aprender e aplicar em nossas vidas, sim, né? E as igrejas que deram origem, que foram resultado dessa reforma, também são pessoas salvas por Jesus Cristo, porque não interessa se foi dessa ou daquela linha. Interessa que creem em Jesus Cristo e estão salvos por causa disso, né? Mas vamos pegar um pouquinho de história só para os irmãos entenderem por que dessa frase. Os apóstolos morreram, primeiro século, segundo século, terceiro século, os crentes em Cristo meio que escondidos. Aliás, não eram chamados de crentes, eram pessoas chamadas do caminho, apelido deles eram os crentes, né? Ou cristãos, no caso, aliás, perdão, cristãos, apelido deles eram chamados ou do caminho. Esses, então, escondidos por causa da perseguição e não querendo morrer, lógico, faziam seus cultos às escondidas. Depois de 300, com Constantino, ele, então, oficializa o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Nesse momento, muitos não aderiram ao movimento oficializado agora pelo Império Romano, porque agora você só poderia comprar, vender e desfrutar dos benefícios de ser um cidadão romano, teria que ser cristão, tem que fazer parte do cristianismo. E sempre desde o início houve aquela mentalidade de Estado uma coisa, igreja é outra, separação total. E muitos desses, espalhados pela Europa, como Alemanha, Suíça, Holanda e outros países, eles não se conformaram com isso e continuaram mantendo os seus cultos às escondidas. E daqui a pouco você vai ver alguns fatos históricos marcantes nisso. Esses que ficaram à parte, como alguns, não sei se alguém já ouviu falar sobre os mononitas, não sei se alguém já ouviu falar desse pessoal. Esses que ficaram à parte se mantinham íntegros à palavra de Deus, mas não existia sistema ainda, não existia ainda uma unidade em relação à doutrina. Eles simplesmente fixavam-se na Bíblia, e da Bíblia eles dali tiravam todos os seus ensinos. Um desses, que foi questão até de muita discussão e posterior, inclusive na época de Calvino, era o batismo infantil. O batismo por aspersão e o batismo infantil. Esses que não se juntaram ao cristianismo, durante esse tempo todo
de aproximadamente 1.400 anos, quando estourou então a Reforma, 1.200 anos depois, quando estourou a Reforma, esses que se mantinham fiéis à questão bíblica, doutrinária, e que batismo era só para aqueles que creem em Jesus Cristo e assim por diante, eram perseguidos. Eram perseguidos pela Igreja Oficial Católica. E eram denominados de anabatistas também. Ou seja, aquele que batiza de novo. Era um apelido. Porque eles não acreditavam no batismo infantil, não aceitavam o batismo infantil, não aceitavam o batismo por aspersão, né? Era como Cristo tinha ensinado lá no Novo Testamento. Então eles não aceitavam e eram assim por eles considerados perseguidos. O cardeal Osius, acho que é assim, membro do Concílio de Trento, ele diz o seguinte: se a verdade da religião fosse julgada pela disposição e intrepidez em que os membros de qualquer seita mostrassem em face ao do sofrimento, então a opinião e a persuasão a respeito de nenhuma seita pode ser mais verdadeira e mais certa do que os dos anabatistas, pois não há outro que não nos 12 séculos anteriores, como eu falei, tinham sido punidos, ou que seus membros tenham sofrido com tanta alegria, chegando ao ponto de oferecerem-se como vítimas de forma mais cruel de punição do que estes. Essa narrativa, ela se encontra escrita, registrada no livro História dos Batistas, né? Agora não me lembro o autor, mas se os irmãos quiserem, depois eu trago para os irmãos o autor desse livro. E continua ele dizendo, preste atenção, os anabatistas são uma seita perniciosa, dos quais os irmãos valdenses parecem ter sido, embora recentemente alguns deles, de acordo com o 84 testemunho de suas desculpas, tenham declarado que não batizarão mais como era seu costume anterior. No entanto, é verdade que muitos deles mantêm seu antigo costume e se juntaram aos anabatistas, os valdenses que abandonaram essa prática de batismo infantil e por aspersão. Isso cria briga. Você percebeu, 12 séculos, né? Eles estavam em disputa, perseguidos, esse grupo que apontou em vários pontos da Europa. Não tinha ainda, como eu falei, ainda um sistema como hoje nós temos. Martinho Lutero, ele também, como um dos reformistas Zwinglio e outros reformadores, diz o seguinte: Lutero nunca foi tendencioso em relação aos batistas. Já em 1522 ele disse: os anabatistas estão se espalhando na Alemanha há muito tempo. E continua dizendo na descrição que Martinho Lutero situa os anabatistas nos dias de João Hus e se desculpa por admitir que o eminente reformador era um deles, Hus, no caso. Eles começaram, inclusive, Martinho Lutero, Calvino e Zwinglio, eles começaram a combater também os anabatistas. Então você tem a Igreja Católica contra os protestantes, você tem os protestantes contra a Igreja Católica contra os protestantes e os anabatistas, e os protestantes contra os anabatistas. Havia guerra, né? Perseguição, inclusive, disso. Continua dizendo, especificamente sobre Lutero, Zwinglio, o seguinte: os anabatistas não é algo novo. Os anabatistas, como instituição, não são novidade. Pelo contrário, nos últimos 300 anos, isso antes da Reforma, eles têm causado grandes distúrbios nas igrejas e adquirido tal força que os esforços desta época para enfrentá-los parecem inúteis no presente. A guerra que havia entre eles. Então, mais tempo depois, Fusslin,
Um dos protestantes, em 1764, diz: portanto, os anabatistas não estavam errados quando disseram que os anabatismo, ou o rebatizar, não é algo novo. Os valdenses haviam praticado a mesma coisa antes deles. Existe, então, uma tendência a chegar à conclusão de que os anabatistas, os valdenses, os menonitas, em vários lugares da Europa, são descendentes dos primeiros cristãos lá no início do primeiro e segundo século, por não terem aderido ao movimento da oficialização do cristianismo por Constantino. Esses, então, perseguidos. Esses, então, eram esculachados, vamos dizer assim. Lutero até tentou se juntar no início, porque a ideia de Lutero, se você entende a palavra reformador, era reformar a Igreja Católica, não era se separar da Igreja Católica. Ele, inclusive, escreve ao Papa da época, Leão X, uma carta mostrando para este Papa o que estava acontecendo com os clérigos, aquilo que estava sendo feito nas igrejas, como venda de indulgências, venda de relíquias, né, dizendo que era ossos de Pedro, cabeça não sei de quem, pedaços da cruz, pregos que crucificaram a Cristo, espinho da coroa, né? E diz até o ditado que se fosse vender os pregos todos, se juntasse todos os pregos que eram vendidos, que disseram que foi crucificaram a Cristo, dá para crucificar todo mundo, né? De tanto prego que tinha, né? Era uma coisa assim. Então ele escreve ao Papa Leão X achando que ele estava ignorante quanto a isso que estava acontecendo. Só que ele era, vamos dizer assim, o mentor, porque queria construir a Basílica de São Pedro, que você conhece hoje. Então ele fez de tudo, inclusive, para arrancar dinheiro das pessoas, vendendo indulgências, vendendo relíquias e assim por diante. Quando Lutero aparece, ele tinha uma coisa interessante, muito interessante. Ele queria se sentir bem com Deus. Ele estava em agonia diante de Deus. Ele estava preocupado porque ele não sentia no seu espírito conforto e paz por estar servindo a Deus. E nessa agonia dele, buscando a Deus, né, querendo descobrir, ele então vai descobrir aquilo que a gente leu agora há pouco, que nós, os irmãos, já ouviram falar, que chega a essa conclusão, como um doutor em teologia, que a graça somente por ela, a graça de Jesus Cristo, somente pela graça. Você leu os textos agora há pouco, né? Depois vocês podem ler mais tarde, se quiser, que somente pelas Escrituras, a Escritura está acima do sistema, a Escritura está acima das pessoas, a Escritura está acima do Papa. Inclusive, quando ele é julgado, né, tentaram julgá-lo, ele falou: eu reconheço se eu errei, se vocês me provarem pelas Escrituras, ou nas Escrituras, que eu estou errado. Eu costumo dizer isso também, é a mesma coisa, interessante, né? Eu posso estar errado, mas me mostre na Bíblia, né? Fora da Bíblia não tem isso. Então ele se baseia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você conhece o texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17, o que diz lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Lutero chega a essa conclusão. Depois ele também chega à conclusão que somente pela fé, e ele cita Romanos capítulo 1, 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. O que diz lá? Você conhece o texto também. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse assim, né? Se fosse... Cadê? Puxa. Se é santa parte... tá. Isso aí, 16. Não me vergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus.
Uma justiça que a princípio e a fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você conhece esse texto. Depois, somente pela graça. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz o quê? Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E depois ele chegou à conclusão que somente Cristo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Vocês conhecem também esse texto. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. E, por último, o quinto, glória somente a Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Você conhece todos esses textos. Até porque, irmãos, se você pensar por direitinho, nós já estudamos muito sobre isso. Não sei se você lembra, se você consegue puxar na memória aí, lá no subconsciente, puxe lá de dentro. Nós temos falado muito sobre isso, que as escrituras, elas são muito importantes para mim e para você. É dela que nós vivemos. Aliás, no PGM dos jovens, né, na sexta-feira, nós falamos isso. É o nosso alimento. Falamos muito sobre fé. A fé em Cristo Jesus, não em homens. Falamos muito, e já falamos também muitas vezes, sobre a graça. É a graça de Deus que nos perdoa. Hoje de noite vamos estar comemorando a ceia do Senhor. E aquele momento de reflexão é um momento de agradecer a Deus, porque se Ele não exercesse a sua graça para conosco, você e eu estaremos condenados. Nós falamos muito que só Cristo é o cabeça, é aquele que conduz, aquele que dirige, aquele que sustenta, aquele que salva. Falamos muito somente que toda a glória seja dada a Deus. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, rapidinho. Quando você chega aqui e vê uma programação bonita, né? Como alguém cantou bem, um conjunto tocou bem, geralmente o pessoal faz o quê? Está errado. Está errado por quê? Porque a glória é para ele ou é para Deus? Só que você bate por causa dele. Está errado. Né? Fiz um solo espetacular, maravilhoso, toquei bem pra caramba e tal. Não. Você não bate palmas para o homem, você tem que bater palmas para Deus. Se alguém diz assim, mas eu bato para Deus, então ótimo. Mas a pressão que fica é que foi para o homem, porque cantou bem. Se não cantar bem, ninguém bate palma. Né? Complicado isso. Não é o caso do Adailto, que cantou muito bem. Tá? Cadê o Adailto, Tatinho? Cantou bem, muito bom. Tá? Composição dele. Então, veja bem, irmãos, veja bem. Aproveitando esse contexto dele, dos reformadores, o que a gente pode tirar dali de proveito para a gente? Você já entendeu pela história que nós não vemos dos protestantismos, né, desse movimento. Alguns até pensam que sim. Em 1987, alguns aqui devem lembrar, o pastor Reis Pereira, não sei se alguém já leu o livro dele, o titulado A História dos Batistas, ele é tendencioso a escrever que realmente os batistas vieram do movimento reformador. Só que a gente tem que levar em consideração que uma historiografia, para ser bem feita, ela não pode pegar uma linha, ela tem que pegar várias linhas. E eu, como historiador, falo, né, é assim que funciona. Você não pode fechar numa linha só e aqui é o certo. Não, existem muitas linhas. Né, existem muitos pontos que precisam ser vistos e analisados sem tentativa de interferência pessoal. Isso é que é feito uma historiografia. Se ele fez o que fez, eu não sei quais foram os motivos, eu não conversei com ele. Mas o livro dele é muito restrito quanto à história desse movimento. Ele cita, inclusive, os valdenses, ele cita alguns desse movimento que existia. Mas ele não consegue linkar. Por que ele não consegue linkar? Por falta de base, talvez. Aqui é cada um por si, Deus por todos, né? Então, agora, o que esses princípios que você e eu, né, já ouvimos e lemos agora, o que eles podem fazer em nossas vidas? Veja uma coisa interessante. Sempre estamos falando disso. Acabei de falar, né? Sempre estamos tocando nesse assunto. Que assunto? Recorda,
as Escrituras como importante para nossas vidas, falamos da fé, o crente vive pela fé, não podemos vacilar nisso, a graça do nosso Deus, Cristo em nós e a glória toda para Ele. Mas por quê? Por quê? A pergunta que eu faço é, por que nós ainda parece que estamos no mesmo lugar antes de tudo isso acontecer? Estamos mais voltados para a religiosidade do que para o espiritual. Por que estamos mais presos a doutrinas humanas do que a doutrinas de Cristo? A impressão que dá é que nós ainda estamos presos a um sistema e não a Cristo. Tem gente que dá mais valor ao sistema religioso do que a Cristo. Tem gente que dá mais valor a normas, teorias, princípios humanos do que Cristo que escreveu. Tem muito assim, tem muita gente assim. Ontem eu estava vendo um filme interessante, apareceu uma senhora para um pastor que estava chegando para a igreja, e eu achei interessante, ela falou assim no filme, pastor, eu quero me apresentar, com aquela cara bem fechada, né? Quero me apresentar, eu sou uma das que sustenta esse trabalho, e antes que o senhor tome qualquer decisão, me consulte, antes. Aí eu falei, gente, quem é o dono da igreja? É Jesus Cristo ou essa véia? Diga-se de passagem feia pra caramba, né? Carrancuda. Mas tem gente assim nas nossas igrejas, se bobear. Acham que são os donos da igreja e querem viver dentro do sistema religioso. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Eu coloquei aqui, irmãos, 3 motivos e o quarto ele vai nos conduzir à mudança de posição. Veja só, primeiro, porque nós somos pessoas, e quando eu digo nós, eu digo eu também, nós somos pessoas de duro coração. Vejam Mateus capítulo 13, versículo 15. Olha o que Jesus Cristo disse. Pois o coração deste povo, e que povo que ele está se referindo? Ao povo, que povo? Os judeus, o povo de Israel, o pessoal que disse que era filhos de Deus, de Abraão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouvem com os ouvidos e fecham os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Vejam, são pessoas, repete o Jesus Cristo dizendo, são pessoas que apesar de estarem ouvindo e vendo a verdade, não mudam de posição. Não cedem à mudança. São pessoas que quando olham as Escrituras e dizem assim, eu não concordo, eu não aceito, eu não penso assim. E são pessoas que dentro das nossas igrejas vão levando a igreja a ficar enferma. Enferma. Por quê? Porque Cristo não pode curar. E Ele quer curar. Ele quer curar cada um de nós. Atos capítulo 7, versículos 51 a 53. Olha que coisa interessante a expressão usada aí. Povo rebelde e povo obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Está falando do povo judeu. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Veja, o povo de Israel, que é dito povo de Deus, ele está usando a expressão povo rebelde. Nós somos rebeldes. Eu não estou dizendo vocês, eu estou dizendo nós. Nós somos povo rebelde. E muitas das vezes a gente lê, a gente vê a verdade, mas recusa. A gente vê o que Deus está falando e ensinando e a gente continua nas nossas práticas. Nas nossas práticas de obstinados, de coração duro, de ouvidos fechados. E aí a igreja vai se enfermando. Foi o que aconteceu com a igreja no passado.
Quantas igrejas foram caminhando contra as Escrituras? Você veja bem, olha só o processo satânico. Isso é processo satânico. A palavra, as Escrituras, a verdade, ela foi deixada para quem? Para quem? Para o ser humano. Para nós, homens. Para nós, seres humanos. Para você e eu termos o livre acesso e nela encontrarmos a verdade. O que faz Satanás? O que faz Satanás? Ele mente, mas o que ele vai fazer? Ele pega e diz, não, as Escrituras não é de particular interpretação. Já falamos isso uma outra vez aqui. E pega as Escrituras e diz, é só para o clero, só para os líderes, só para o Papa poder interpretar. A população não tem acesso. Martinho Lutero, o que ele faz quando ele se rebela, então, já que não é assim, a igreja não consegue, então vamos sair desse movimento. O que ele faz? Ele escreve o Novo Testamento na língua do seu povo alemã. Ele escreve o Novo Testamento. E as pessoas agora têm acesso à palavra de Deus. Então Satanás faz isso, ele tira a palavra de Deus da pessoa. Ele faz de tudo para que você e eu não estudemos a palavra de Deus. E hoje, da mesma maneira, ele faz as mesmas coisas. Só que com outras ferramentas. Qual a ferramenta que ele usa? A internet, a televisão, os divertimentos, os prazeres que o mundo tem para oferecer. E você gasta mais tempo se divertindo com essas coisas do que com a palavra de Deus. Veja, a armadilha continua a mesma, só mudou os apetrechos dela. E aí nós somos, né, vamos dizer assim, fechados por ele, deixados fechar, aliás, e não lemos a palavra de Deus. Isso faz com que os nossos corações se tornem cada vez mais endurecidos. Segunda coisa, o que nós podemos aprender isso? Por que nós continuamos assim? Porque nós, muitas das vezes, não queremos que as nossas más obras afloresçam. Veja João, um texto que você conhece, João 3, versículo 19 a 21. Jesus Cristo diz o seguinte, olha só. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas obras não sejam manifestas. Você conhece bem esse texto. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente, né, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aí alguém poderia dizer assim, pastor, mas isso aí pode ser aplicado, só se aplica ao homem sem Cristo, principalmente. Mas você sabia que dentro da igreja também tem homens sem Cristo? Que a gente conhece por joio? E que tem toda a cara de crente, de cristão, e não são? Eu não sei quem é e nem vou fazer pesquisa para saber quem é, porque isso aí é parte de Deus. Deus é que conhece os nossos corações. Mas veja, dentro das nossas igrejas, infelizmente tem. Infelizmente, pessoas que são más de coração. E aí cada um tem que tirar para si. Por favor, não fique tentando ver na cara do outro se é ou não é. Por favor, não faça isso. Não julgue o outro. Porque o outro fez isso, o outro fez assado, o outro fez isso. Não julgue, o julgue é você. Se você está apontando para o outro é porque você está escondido nas trevas e não quer que vejam o seu problema, o seu pecado e aponta para o outro. Normalmente funciona assim, né? O culpado não quer ser culpado, ele não quer assumir o seu erro, então ele aponta para o outro, o erro do outro. Ele está nas trevas. E essa é a verdade. Jesus Cristo disse, não vem para a luz, porque as suas obras são más. E não quer que ninguém veja as suas obras. Então o que eles fazem? Eles continuam a sua vidinha escondidos na penumbra do pecado para ir fazendo a sua maldade, apontando a vida dos outros. Foi o que aconteceu nos séculos e séculos e ainda acontece hoje. Quantas pessoas de coração mau, quantas pessoas que têm seus corações nas trevas, não são de Deus, não são de Deus, não são filhos de Deus, pode até ter um nome, pode até ter a fachada, pode ter todo um contexto de aparentemente servos do Senhor, mas não são.
Cada um tem que se examinar. Se você tem coragem de fazer aquilo que você fez às claras, tudo bem, para a honra e glória do nosso Deus, amém. Mas se você não tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Cuide da sua vida, diz Jesus Cristo. Né? Se eu quero que ele fique, diz Jesus Cristo para Pedro, né? Que te importa, que te interessa? Faça a tua parte. Faça o teu trabalho. Faça o teu trabalho. Tem um exemplo lindo, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, 10 a 11, e depois no capítulo 3, versículo de número 1 a 7. Olha que exemplo lindo que Paulo aqui escrevendo àqueles crentes. Irmãos, olha só, exemplo lindíssimo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos em um só. Antes que todos estejam unidos. Ai, o meu português de vez em quando rola aqui. Que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há desavença entre vocês. Há brigas, né, no caso, desavença, discussões entre vocês. Agora, capítulo 3, de 1 a 7. Capítulo 3, de 1 a 7. Irmãos, não pude falar a vocês, agora pega, olha só Paulo falando para aqueles irmãos. Não pude falar a vocês como que? Espirituais, mas como aí crente carnal. Paulo está dizendo, aquela igreja era uma igreja de crentes carnais. Havia desavenças, havia brigas. Ele continua dizendo, como crianças em Cristo. Ainda eram crianças em Cristo, não amadureceram. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Apolo? Quem é Paulo? Afinal de contas, quem são esses? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento, somente Deus que dá a honra e toda a glória. Mas repare, eles eram crentes o quê? Carnais, crentes carnais. Crentes carnais. E você distingue um crente carnal como? Ele deu a dica. Quando tem inveja, tem brigas e tal. Mas, por favor, não faça isso para com o outro. Faça isso para você. Porque a gente tem uma mania terrível de apontar para os outros. Né? Será que eu crio dissensões? Será que eu sou um crente invejoso? Será que eu crio dificuldades para o meu próximo? Será que é eu que tenho que ser julgado? Sou eu que tenho que ser julgado, não o outro. Aliás, quem julga o outro é Cristo. É Deus que vai julgar. Então, irmãos, Paulo diz assim, olha, eu não posso tratar vocês como espirituais, mas como carnais. E você vai ver, por exemplo, que aquela igreja tinha várias coisas, vários problemas de obras, de atos carnais. Você lembra daquele jovem que Paulo chega para ele e fala, vocês estão tão achando que estão por cima, né? Que vocês têm aí dentro uma pessoa que está cometendo uma fornicação, né? Tendo relações com a sua madrasta, e vocês acham isso normal. Que negócio é esse? Não. Entregue ele para Satanás, para que ele possa ser consumido, o seu corpo seja consumido e o seu espírito seja salvo no dia do... Olha esse finalzinho aqui, por favor. Entregue a Satanás para que seu corpo seja consumido e o seu espírito seja salvo no dia do... Ele era salvo, apesar do seu pecado. Igualzinho a gente. Cada um com o seu pecado é salvo.
Mas as consequências do pecado existem. Então não posso julgar o outro porque eu também sou pecador. Então veja, esse clima, Lutero percebeu, ele trabalhou e ele distinguiu: eu sou pecador, miserável homem que sou. Disse igual Paulo, né? Eu preciso mudar isso. E o que eu vou fazer? Eu preciso, ele chegou à conclusão, eu preciso, e nós também precisamos, despertar desse sono espiritual. Veja Efésios capítulo 5, versículo 14. E estamos caminhando para o fim. Paulo chega para aquela igreja, para os crentes daquela igreja. Esse texto, inclusive, é muito usado para pessoas que querem pregar para os não crentes, né? Mas não é para os não crentes, não, é para os crentes mesmo. Ele diz o seguinte: por isso é que foi dito, o quê? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta. Às vezes nós estamos num sono, num berço esplêndido, como religiosos, como servo do Senhor, dormindo, sonhando com 1001 fantasias. Só que a realidade não é essa. A realidade não é essa. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando para mim uma coisa que eu achei muito interessante e demonstra realmente sabedoria quando ele falou isso. Ele disse assim: você sonha? Sonho. O teu sonho não parece realidade quando a gente sonha? Eu falei: parece, mas não é. Você já que sonha aí, você lembra do seu último sonho, você vai lembrar. Parece verdade. Tem gente até que acorda como se estivesse naquilo ali, naquela realidade. E não é realidade, é sonho. É fantasia, é delírio. Não é verdade. Mas nós, como crentes, muitas das vezes estamos nesse negócio de sonho, achando que é verdade. E não é. A verdade é outra. A verdade é muito pior do que isso que você pensa. Nós precisamos despertar. A coisa é grande. Nós precisamos levantar. E Romanos, Paulo continua dizendo no capítulo 13, versículo 11 a 14, o seguinte: vejam só. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Inteligência, raciocínio. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, Cristo já está mais próximo de você em te levar do que quando você aceitou a Ele. Essa é a ideia que Paulo está falando. A noite está quase acabando. O dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavenças e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique pensando em como satisfazer os desejos da carne. Olha o que Paulo está dizendo. Temos que nos despertar, porque o tempo está próximo, o fim está chegando, né? E não vamos viver pela carne, mas vamos viver pelo Espírito. Porque se você praticar as obras da carne, você vai satisfazer simplesmente os desejos da carne, que você conhece muito bem quais são. Agora, se você viver pelo Espírito e para Cristo, você não vai satisfazer a carne, mas vai satisfazer o próprio Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Então, o que eu posso tirar aqui de bom nesse negócio aí da reforma? O que eu posso tirar? Algumas coisas eu preciso pensar, refletir em meu coração. Como está ele? Duro? Resistente à palavra de Deus? Como nós estamos vivendo nas práticas das más obras, como crentes, até mesmo como crentes, mas crentes carnais, infantis, né? Temos realmente ou não percebido a necessidade de despertar desse sono? Temos ou não? E para concluir, fechando, né? Inclusive eu botei até na ordem errada ali do texto, Marta, me perdoe. Salmos 119, 144, 140 a 144. Fechando agora ali.
Olha só, olha o que o salmista escreve. Salmo 119, versículos 140 e 144. A tua promessa foi plenamente o quê? Comprovada. Você tem dúvida de Jesus Cristo? O que Cristo promete? Você tem dúvida? Não, né? Por isso, o teu servo, você ama Cristo? Sou pequeno, diz, e desprezado, mas não esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é eterna. A tua lei é a verdade. Tribulação e angústias me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dá-me discernimento para que eu tenha vida. Está aí, fechamos aí. Se você botar isso em prática, irmãos, mesmo considerando as suas falhas e necessidades, o salmista mesmo diz, né? Sou fraco, né? Sou limitado. Se você botar em prática essas coisas, assim como Lutero e outros tantos, né, fizeram, você rompe com essas barreiras, você rompe com essas coisas que nos levam para longe de Deus. E assim fiquemos doentes espiritualmente. Não, vamos mudar isso. Vamos aproveitar o momento, refletir em cima disso. Porque Cristo, Ele quer isso de nós. Ele quer satisfazer as nossas vidas. Mas Ele precisa que você faça a sua parte. Deus possa nos abençoar. Vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude?